Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e está começando o programa Fora da Curva, que vai ser reprisado na outra quarta-feira, dia 15 de novembro. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Você pode acompanhar o nosso programa ao vivo também pelo Facebook, nas páginas Universitária 99, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva e participar pelas redes sociais. O coletivo Intervozes divulgou no dia 31 de outubro os resultados da pesquisa Quem Controla a Mídia no Brasil. São dados importantes que revelam quem são os donos da mídia, as áreas de atuação, que outros negócios possuem e as relações com as religiões. O monitoramento da propriedade da mídia no Brasil é a versão brasileira do projeto internacional da ONG Repórteres Sem Fronteiras, da Alemanha. O projeto foi realizado em mais de 10 países, como Peru, Gana e Turquia. Mas em nenhum destes, a falta de pluralidade de opinião é tão preocupante como no Brasil. Por isso, o programa de hoje pergunta: quem são os donos da mídia no Brasil? No estúdio estamos com a nossa colega e professora de comunicação do Departamento de Comunicação Social da UFPE, integrante do coletivo Intervozes, Ana Veloso. Bom dia, Ana. Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes do Fora da Curva. Estamos também com a jornalista e editora do jornal Brasil de Fato, Monize Ravena. Bom dia, Monize. Bom dia para todo mundo que está ouvindo. E também com o jornalista Laércio Portela, nosso parceiro da Marco Zero Conteúdo e estudioso da mídia e que ministra o curso Leitura Crítica da Mídia. Bom dia, Laércio. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes. E internautas, né? Sim. Internautas, sim. Bom, Ana, esse relatório é um relatório importante, né? Porque faz um estudo das relações dos grupos de mídia no Brasil, não só na mídia mesmo, que já é preocupante, só no setor de comunicação, mas também as relações com agronegócio, enfim, com outras atuações empresariais. É uma articulação que, no campo da comunicação, ela se apresenta de forma muito perversa, porque quanto maior a pluralidade e a diversidade de vozes e conteúdos circulantes, a gente tem uma democracia mais viva, mais pulsante. E com esse índice, né, com esse fenômeno da concentração de propriedade em poucos grupos de mídia brasileiros e que se articulam com outros ramos empresariais, como, por exemplo, o agronegócio, as indústrias, inclusive, da construção civil, né, o ramo do próprio entretenimento. Então, a gente tem uma configuração bastante difícil para a sociedade, porque você que está em casa ouvindo o programa, é importante que você preste atenção em quem financia a mídia que você escuta, que você assiste, os sites que você acessa, porque a partir desses dados você vai poder ter uma opinião muito mais crítica sobre o que você está consumindo, enquanto o seu direito à informação e à comunicação. Porque a articulação entre os ramos empresariais e os conteúdos que são produzidos, ou o que é silenciado, porque a gente vai falar aqui hoje, se der tempo, sobre o silenciamento, ou seja, o que não entra nas matérias, o que não aparece na mídia. Eu acho que o Fora da Curva traz muito isso, né? Ou seja, a gente fala não só do poder de ser notícia, mas sobretudo também do poder de não ser notícia. De não né? ser. De silenciar Exatamente. Invisibilizar pautas e atores sociais, né? Exatamente. Eu acho que esse elemento da conexão entre os grupos econômicos é um dos elementos mais importantes desse relatório, né? A gente ficar bem evidente quem controla a mídia, né? Para além de quem são os donos da mídia, que setores empresariais hoje estão controlando a mídia. Eu queria destacar 3 setores que eu acho que têm tido um papel social, né, que tem influenciado inclusive na política do país, que é o agronegócio. Então, os donos da mídia são os donos das terras, são os donos da água, são os donos do solo urbano. A saúde, então, toda essa campanha contra o SUS, né, a favor dos planos de saúde privados e tal, isso não é à toa. E a educação, né? Toda a campanha em torno do Escola Sem Partido, toda a articulação com o setor financeiro. Então, o Itaú é hoje um dos principais grupos econômicos que encampam
essa pauta da escola sem partido, mas também são os donos da mídia, né? Então, tudo isso que está correlacionado à política, a grande crise política que a gente está vivendo, também tem muita relação com esses donos da mídia. Moniz falou algo importante, ela citou esses três, e eu vou falar do perfil dos religiosos, que a gente trabalha muito e discute muito no campo das pesquisas, dos estudos e dos debates públicos sobre as empresas privadas que controlam a publicidade, por exemplo. São os patrocinadores, são os acionistas dos grupos de mídia, estes que aí a Moniz falou. Mas a gente, por vezes, não consegue ver uma articulação extremamente danosa para a sociedade, que é a participação de alguns grupos religiosos no controle dos meios de comunicação. E eles têm um poder econômico e um poder ideológico, e os fundamentalismos que se expandem por essas mídias sob controle de alguns grupos religiosos. E aí eles têm uma pauta muito, muito específica, que é ir de encontro à laicidade do Estado, que é o Estado brasileiro, ele é independente de religião, ele não está vinculado a nenhuma religião. Mas esses grupos de mídia que têm também um poder econômico fortíssimo, que também a pesquisa aponta para isso, são as redes controladas por organizações religiosas que têm seus tentáculos expandidos nos estados com as afiliadas, e também a sua divulgação através das bancadas, a bancada da Bíblia no Congresso Nacional, que também participa dentro do Congresso da renovação das concessões de rádio e televisão dentro das comissões. Então, é uma articulação extremamente perversa e que a gente precisa discutir, e é muito importante dar visibilidade, porque você tem que saber que quando você está assistindo uma determinada emissora que é ligada a um grupo religioso ou a um grupo político, você vai ter uma informação de um jeito e não vai ver a informação, não vai ter acesso ao contraditório. Então é muito importante que também a gente frise isso. Eu acho importante, Ana, isso que você está falando, porque assim, é importante que o ouvinte e o internauta tenham a percepção de que as informações que a gente recebe, quer dizer, o ecossistema de informação a qual a gente está submetido, vai dizer muito sobre o que a gente pensa, sobre as atitudes políticas que a gente vai tomar. Exatamente. Como a gente vai ouvir o discurso político das lideranças, como a gente vai tomar decisões no nosso dia a dia, políticas, econômicas, sociais. Quer dizer, o ecossistema da informação, saber quem são os donos dos veículos de informação e como essas informações chegam até a gente, quer dizer, quais são os filtros pelas quais essas informações Exatamente. passam. Qual é o enquadramento dessas notícias, o que é notícia, o que não é notícia, o que é silenciado, é muito importante, porque esse ecossistema da informação, no final de contas, vai decidir, de certa forma, o voto. E aqui eu não estou falando só o voto na urna. Sim. É o voto das decisões que a sociedade, que os grupos sociais que estão em disputa na sociedade vão tomar. E quem tem espaço e quem não tem. E quem tem espaço, quem tem voz e quem não tem voz. Estava lembrando aqui que, além dessas concessões comerciais, eles também, essa bancada, né, fundamentalista, algumas igrejas têm muitas concessões educativas. E comunitárias, viu? Então acaba que eles é realmente um cerco, né? São muitos tentáculos, e a gente fala da capilaridade que eles têm. Eles e outros grupos, né? Eu queria chamar a atenção aqui para duas características que a pesquisa apontou sobre esse perfil dos donos da mídia. Número 1, que os principais veículos, quer dizer, a pesquisa fez um mapa aí dos 50 veículos que têm maior audiência e dominam o mercado da comunicação no Brasil. E ficou evidente assim que quem controla esses grupos são pessoas muito ricas. Sim. Tem um recorte de classe muito evidente, né? Classe, raça, gênero. Exatamente, alguns deles são bilionários, né? E já participaram, inclusive, daquela edição da revista Forbes, que indica os maiores bilionários do mundo. Queria citar aqui os 3 donos, sócios do Sistema Globo: o Roberto Irineu Marinho, José Roberto Marinho e João Roberto Marinho, os irmãos do Sistema Globo. Estão entre os mais ricos do mundo. E né? o Bispo Edir Macedo também. O Bispo Edir Macedo apareceu já outras vezes com uma cifra assim de bilhões. Né? Ele negou, ele disse que era da igreja, mas tudo se confunde, né? O Aloysio de Andrade Faria, do Grupo Alfa, Carlos Sanches e Lírio Paziroto, do Grupo ANC, que é ligado à RBS do Rio Grande do Sul. Já fizeram parte da revista Forbes, entre os bilionários, o Vitor Tivita, né, que é Sim. o dono do Grupo homens, Abril, né, também. Jean Carlos Tivita, Roberta Tivita e o Edir Macedo e o Silvio Santos também. Sim. São todos bilionários e
controlam os grandes veículos de comunicação no Brasil. Outro detalhe é esse recorte que a Ana falou, um recorte de gênero. Você praticamente não tem entre os principais acionistas dos grupos de comunicação e na gestão, seja como editores ou como executivos, mulheres. Sim. São uma minoria, ou seja, a gente tem um recorte de classe, de raça de gênero e de gênero. Porque as mulheres nas indústrias culturais, elas estão, de um modo geral, no mundo inteiro, numa posição de subalternidade nos cargos, né? No âmbito da decisão mesmo, no âmbito da propriedade dos veículos. Uma coisa é a gente ter as mulheres nas redações, que se chama feminização da redação. Outra coisa é a mulher estar lá como acionista, controladora e definidora do que entra e do que não entra na mídia. E veja, a gente não pode subestimar a importância da diversidade na execução, na produção de conteúdo de jornalismo. Sim. E das decisões editoriais. Diversidade de gênero, raça, classe social. Esse é um debate, inclusive, que nós da área de comunicação, especialmente dentro das grandes redações, praticamente um debate inexistente. Sim. Mas a gente cobra, inclusive, diversidade fora das redações. É preciso que essa diversidade se reflita também dentro das redações. E vou além, que a gente tem um sistema democrático de comunicação para que essa diversidade se reflita também entre os donos dos veículos de comunicação. Vamos chamar Vitor Aguiar da redação, que tem alguns dados bem interessantes, importantes desse relatório. Bom dia. O relatório Media Ownership Monitor, monitoria da propriedade da mídia, na tradução, traz, além de tudo que já foi discutido, que ainda será, que os políticos são donos de mídia no Brasil, apesar disso ser inconstitucional. Vittorio Medioli, por exemplo, prefeito de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, é filiado ao PHS, Partido Humanista da Sociedade, e controla o grupo SADA, que possui negócios em várias áreas e é dono dos jornais O Tempo e Super Notícia. Também muito ligado à política está, como já foi falado, o Grupo Record, dirigido por membros da Igreja Universal do Reino de Deus. O grupo está ligado diretamente ao PRB, Partido Republicano do Brasil. A sigla possui um ministro, um senador, 24 deputados federais, 37 estaduais e 106 prefeitos, entre os quais o bispo da Igreja Universal, Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro. Além disso, o Grupo Silvio Santos, pertencente ao ex-presidente homônimo, é dono do SBT. E ainda, Silvio é sogro de Fábio Salustiano de Mesquita Faria, deputado federal pelo PSD, Partido Social Democrático do Rio Grande do Norte. Além disso tudo, 32 deputados federais e 8 senadores da atual legislatura são proprietários de veículos midiáticos. O relatório está disponível no link brasil.com.mom-rsf.org, que a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais. O detalhe Obrigada, viu, são 32 deputados federais e 8 senadores, mas na verdade são muito mais do que isso. Sim. Esses são aqueles que de fato detêm, estão lá como acionistas. Como acionista, proprietário. Mas a gente sabe que existe muito laranjas, familiares. O coronelismo eletrônico também é outra característica da mídia brasileira, né? Exatamente. Um coronelismo eletrônico que fere o artigo 54 da Constituição Federal. E, inclusive, o governo atual enviou, no início do ano, um projeto de lei para alterar esse dispositivo da Constituição para permitir que os políticos continuassem a controlar a mídia no Brasil. Isso foi denunciado pelo Ministério Público Federal e as entidades da sociedade civil, inclusive o Intervozes, se colocou nesse processo para invalidar, isso vai para o STF, se não já está, para invalidar essa possibilidade, porque fere a Constituição Federal e fere o direito à comunicação das pessoas. Ou seja, o político que está na bancada da mídia, no Congresso Nacional, inclusive, eles estão legislando em causa própria. Só para situar o ouvinte rapidamente, a gente está discutindo quem são os donos da mídia na nossa rádio pública. Acho que tem um elemento que essa pesquisa... Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Para você que acaba de sintonizar, hoje o programa Fora da Curva discute quem são os donos da mídia, com a nossa colega de comunicação, professora de comunicação, integrante do coletivo Intervozes, Ana Veloso, com a jornalista e editora do Jornal Brasil de Fato, Monize Ravena, e com o jornalista Laércio Portela. Monize. Não, eu acho que tem um elemento que esse relatório nos provoca, na verdade, é como é que a gente consegue ter esse mapa em esferas mais locais, né? Ele traz os grandes grupos econômicos do Brasil, ele traz, né, esses 50 veículos, 26 grupos, mas como a gente é provocado a olhar para os estados, né? Esses pequenos
donos da mídia, né? Então, quem são os donos da mídia no estado de Pernambuco e mais, né? Exato. Se a gente aprofundar o olhar para os municípios, então, quem são os donos da mídia no município? Por quem essa mídia é controlada? E encontrar esses vasos comunicantes, encontrar como é que esse sistema se forma. Essa questão é muito interessante, inclusive tem a ver com a questão da metodologia. Vamos ouvir o coordenador da pesquisa do Coletivo Intervozes, André Pasti, que fala dessa questão da metodologia, como é difícil obter esses dados. Um dos problemas centrais que a pesquisa traz é a questão da transparência na propriedade da mídia. A pesquisa tem uma metodologia global que foi seguida aqui no Brasil, que, além da identificação das fontes de dados, parte de pedidos de informações às empresas, entendendo que elas deveriam ter uma política de transparência dos seus proprietários e que isso é essencial para que as pessoas saibam quem está informando por meio dos veículos de comunicação. E a gente tem um resultado trágico, né, de transparência da propriedade da mídia. De todos os veículos, todos os grupos consultados, nenhum respondeu afirmativamente aos pedidos de informação. Um respondeu dizendo que era informação estratégica, outro grupo afirmando que só ia contribuir se os outros também tivessem contribuído. Além de grupos que dissimularam, né, que disseram que iam contribuir, mas não enviaram as informações. Então, a gente analisa também no site a questão da transparência, os caminhos possíveis de obter dados sobre proprietários da mídia e quais os limites disso no Brasil, porque também é um indicativo da dificuldade que o cidadão comum tem em ter acesso claro a esse dado de propriedade. Laércio. Essa questão da transparência é muito importante. Inclusive, ela explica um pouco o fato de a gente ter tão poucos estudos desse tipo, né, sistematizados, que a gente conheça quem são os donos da mídia no nível nacional, mas também local. E eu queria dizer aqui até um trecho do balanço do relatório, diz que não há previsão de um dispositivo legal constitucional específico que determine a obrigatoriedade de dar publicidade às informações sobre as empresas prestadoras de serviços públicos outorgados, em cuja categoria se encaixa a radiodifusão. Ou seja, nós estamos falando de concessões públicas de radiodifusão. Ou seja, as rádios e as TVs, elas são públicas e são concedidas para exploração ou para, de entes privados. Então, assim, são bens públicos. E não existe na legislação uma obrigatoriedade desses detentores da concessão, veja, detentores de concessão, não da propriedade dos veículos, né, do espectro eletromagnético, de fornecer as informações sobre quem são os donos, quem são os acionistas, a mudança de acionistas. Há um disfarce também dessa propriedade, porque você venda, tem, né? Entre eles. a venda entre eles. Não, existe ação. uma coisa absurda que é Ninguém tem controle sobre isso. a terceirização de concessões. A sublocação do espaço. Você tem, e isso acontece muito nas TVs evangélicas, rádios evangélicas, que estão ocupando às vezes 90%, Exatamente. 80% do espaço, terceirizando, né, a concessão. níveis. Isso não é previsto em lei, é proibido em lei. É proibido. Mas há aí uma ausência, não só legal, mas uma ausência de ação política do governo. Fiscalização, né? De fiscalização. Porque não há um órgão regulador Exatamente. que possa impedir que essas monstruosidades continuem acontecendo. Exatamente. A gente entrou com uma ação junto ao Ministério Público Federal, porque em São Paulo, por exemplo, a gente que eu digo, o Coletivo Intervozes e FNDC e outros grupos da sociedade, FNDC só para Plano Nacional de Democratização da Comunicação. E por quê? Porque o que Laércio fala, tinha redes de televisão em São Paulo que estavam sendo arrendadas, sublocadas, ele chama isso de grilagem, né? É a grilagem do espectro por organizações religiosas, e aconteceu o absurdo de ter a mesma programação em duas redes que foram sublocadas com a mesma programação religiosa no estado de São Paulo. Ou seja, a TV Brasil não conseguia entrar porque não tinha espaço no espectro eletromagnético, nas ondas, né? Porque o espectro, gente, ele é limitado, não pode entrar tudo. E aí, duas concessões sublocadas para grupos religiosos exibindo a mesma programação. No Brasil só pode ocupar até 25% de publicidade na televisão. Eles estavam com 92% sublocado, arrendado.
Aliás, isso é só um detalhe. um traje. Quando você vai questionar as TVs, elas dizem que, na verdade, não estão sublocando, elas estão disponibilizando espaço publicitário. Mas não pode. Mas não pode, porque Pela elas estão legislação, não ocupando pode. 80%, 90% da programação sublocada E aí a gente a uma empresa entrou- que não é concessionária. E aí a ação foi em cima dos 25% que estão na lei, certo? E que Já para dar a volta nessa argumentação Por deles. quê? Porque como as empresas não têm um dispositivo que obrigue a disponibilizar quem é o seu proprietário, certo? Tem que se tentar entrar por outros caminhos para conseguir chegar nessa arquitetura de controle da mídia. Queria Monize. voltar um pouquinho nesse ponto da diversidade, quando a Ana falou de São Paulo. Tem um dado também que chama muita atenção, é que 73% das sedes dos grupos ou veículos estão em São Paulo. E aí, como a gente tá no Nordeste, tá em Recife, como a gente perde da perspectiva da diversidade regional, que é algo também que a gente não pode deixar passar. Então, todas as retransmissoras, a grande maioria do conteúdo, a gente não tem programação local. Então, é uma programação centrada, né, num São Paulo-centrismo no Brasil e que a gente precisa avançar. Eu queria fazer outro destaque que acho que é importante, que é o único veículo desses 50 veículos estudados que tem um caráter progressista é a revista Fórum. E acho que é importante a gente também frisar, porque entre os critérios está capacidade de agendamento da sociedade, audiência e tal. Então, frisar a revista Fórum, né, o editor o Renato Rovai, como uma experiência, como uma boa experiência, né, dessa comunicação que está à esquerda do espectro, a comunicação progressista e que já está conseguindo de fato pautar. É uma pena que de 50 a gente tenha uma, Exatamente. mas acho que é importante a gente dizer Sim. que está lá. Sim. Queria fazer uma observação também de como funciona o sistema, porque isso explica um pouco. Há um sistema de mídia no Brasil, quer dizer, você tem as grandes cabeças de redes, quer dizer, as grandes empresas que estão nesse eixo Rio-São Paulo, e elas são associadas às empresas locais. Quer dizer, você tem um grande empresariado do local onde está, do eixo ali onde está o capital no Brasil, que é o eixo Rio-São Paulo-Minas, associados aos grandes empresários locais, como grupos, a TV Jornal, o grupo aqui, JCPM, do João Carlos Paz Mendonça, é um exemplo disso, associado, acho que é o SBT. Afiliado ao SBT. Afiliado ao SBT. Então há uma associação entre grandes empresários nacionais e grandes empresários locais. Agora, é importante dizer que essa associação, na verdade, ela também fere a legislação. Sim. Porque existe o decreto-lei 236, que é de 1967, que diz que não poderão estar subordinadas às outras entidades que se constituem com a finalidade de estabelecer direção. Quer dizer, que uma concessão, um serviço de radiodifusão, não pode estar subordinado a outra entidade que se constitui com a finalidade de estabelecer direção ou orientação única, através de cadeias ou associações de qualquer espécie. Quer dizer, a legislação proíbe o que a gente está falando aqui de você ter uma cadeia nacional montada a partir de uma grande empresa, uma grande indústria de comunicação, com a cessão de outras afiliadas. Mas é justamente isso que acontece no Brasil. E no começo do governo Lula, ainda era o ministro Miro Teixeira, os grupos, organizações sociais entraram com a queixa, com uma reclamação no Ministério das Comunicações, questionando esse artigo, e o Ministério disse que não via Nenhum problema. nenhum problema, que na verdade o artigo não estava sendo colocado em xeque porque não havia claramente essa associação, quando ela existe e ela inclusive é motivo de marketing dos grandes grupos, E né? tem mais duas questões importantíssimas que o coordenador da pesquisa, o André Pasti, ele traz, que é a ausência de um marco legal que tem a ver com isso que você está falando, para Sim. combater essa concentração, e os recursos de publicidade do governo. Vamos ouvir. Outro aspecto que o movimento pela democratização da comunicação no Brasil já vem chamando a atenção há bastante tempo é a ausência de um marco legal que dê suporte à pluralidade na mídia e que combata a concentração nos meios de comunicação, garantindo assim efetivamente a liberdade de expressão para todos e todas na sociedade. Hoje a gente tem lacunas legais muito importantes que são de interesse dos grupos controladores dos principais meios de comunicação no Brasil. Isso é um dado também bastante relevante da pesquisa. A gente produziu um documento de análise, tudo em português e inglês, né, todo o site, todos os documentos em português e inglês, sobre esse marco legal das comunicações no Brasil, que está disponível também na biblioteca do site do Media Ownership Monitor Brasil. Também é importante que essa pesquisa saia em contexto pós-golpe, onde a gente tem
uma série de problemas do sistema de mídia aprofundados. Um deles, por exemplo, é a seletividade política dos gastos de publicidade estatal, que está visível, seja nos cortes à mídia alternativa que são realizados na primeira semana do governo Temer contra as mídias que eram críticas ao seu governo, seja na ampliação que chega a 2.000% em alguns veículos de comunicação da alocação de publicidade estatal para os meios afins, né? Isso é um problema bastante grave de controle editorial. Como exemplo, a gente pode citar aquela campanha que o SBT começou a fazer em defesa das reformas do governo Temer, depois de uma reunião do Silvio Santos com o Michel Temer, onde teriam discutido ali questões de publicidade estatal. Izzy? Eu vou me deter nesse ponto da publicidade, né? Primeiro, dizer que a publicidade, a gente tem como o André está falando, né? Uma publicidade extremamente concentrada nos grandes meios de comunicação, nas grandes empresas de comunicação, né? Que já tem, inclusive, outras formas de arrecadação de recurso, né? De manutenção. E aí isso se reflete tanto no governo federal como nos governos estaduais. Isso não é uma novidade no governo federal, né? Nós tivemos 13 anos dos governos do Partido dos Trabalhadores em que a gente tivemos muitos avanços em muitas áreas. A comunicação não foi uma delas. Então, essa prática de recurso de publicidade concentrado é algo que no Brasil é histórico, né? A gente nunca conseguiu avançar nesse quesito. Aqui em Pernambuco, o governo do estado, a gente tem um cenário muito parecido, né? Milhões em verba 100 milhões em 2 anos, né, de verba de publicidade, e quando você vai olhar a cobertura dos jornais, pautas extremamente casadas. Então, se você tem um anúncio do governo do estado no Jornal do Comércio sobre educação, as pautas do jornal têm a ver com isso. Então, isso é muito problemático, assim, remete à primeira discussão que a gente fez. E eu só queria terminar dizendo que eu sou de um veículo popular de comunicação e que a gente acha a pauta da publicidade é uma pauta nossa. O acesso à publicidade, a essa verba de publicidade governamental, precisa ser uma pauta dos veículos populares, das rádios comunitárias. Essa precisa ser uma política pública em que a gente tem acesso, né? A gente critica, faz toda a crítica à concentração desse recurso, mas a gente precisa estar na nossa pauta e acesso a ele. Obrigada. A gente vai finalizando o programa. Eu agradeço a participação da jornalista e editora do Jornal do Brasil de Fato, Monize Ravena. Chegou aqui uma perguntinha do ouvinte, que a gente vai gravar um vídeo após o programa de Ed Júnior para a professora Ana Veloso, qual o papel da comunicação para a educação. Mas eu passo então a palavra para a Ana fazer as últimas considerações. Bom, eu vou fazer a propaganda rapidamente, que a gente tá terminando. Né? Bom, essas discussões também você pode acessar no site do Observatório de Mídia da UFPE, obmedia.org, e também a gente tem a campanha da qual nós fazemos parte, que é a campanha Palavras Têm Poder, que é uma campanha que visa a educação para os meios e visa que a sociedade possa se defender de meios que de alguma forma violem seus direitos, seja pela questão ideológica do controle de propriedade e essa articulação com anúncios e com produções, quer seja por violações mesmo pelos grupos de mídia. Então você pode entrar no site do Ministério Público, mppe.mpbr e buscar informações para você fazer sua denúncia, porque é importante que a sociedade entenda que esse contexto existe, né? Estamos falando de grandes concentrações e grupos de mídia, é dinheiro, mas você tem o direito. Rádio e televisão são concessões públicas. Então, quem é que vai nos defender dessa mídia? A gente tem que acionar os mecanismos de defesa e de denúncia. A gente tem que insistir nisso. Obrigada, Ana. Vamos divulgar na nossa página esses links que você falou. E Laércio? Não, rapidamente, para finalizar, só dizer que essa concentração de propriedade, né, que fere preceitos constitucionais, inclusive, a concentração de propriedade dos meios de comunicação reflete na concentração de audiência, por exemplo. Sim. Né? Você vê aqui o dado aqui de que tanto em TV isso chama muita atenção. As 4 maiores TVs abertas do Brasil detêm 70% da audiência, ou seja, SBT de Silvio Santos, Rede Globo dos Marinho, Record de Edir Macedo e Bandeirantes da família Saad, 4 famílias detém 70% da audiência de um veículo de comunicação, de um meio de comunicação que chega a 99% dos lares brasileiros. Pois é. Outra coisa assustadora é que
Isso se reflete também, tanto em jornais, especialmente na internet. Se falou muito que a internet democratizaria o acesso. Reprodução do monopólio. Exatamente, ela É a reproduz reprodução. esse monopólio. Os 4 maiores veículos de comunicação na internet, UOL, Globo.com, G1, eles detêm mais de 50% da audiência. E são ligados aos grupos de mídia tradicionais. Exatamente. E reproduz o mesmo É, modelo exatamente, de o mesmo rádio e conteúdo. TV. Mesmo conteúdo. Grandes grupos nacionais associados a afiliados locais que comandam. Então, vejam bem, nem a internet mudou esse cenário de concentração de audiência e de poder nos meios de comunicação. Sim. É um debate que não pode parar, que tem que ser feito Certamente continuamente. a gente volta a ele em outro Exatamente. programa Fora da Curva. Exatamente. Obrigada, Laércio, pela participação. Obrigado a todos. Obrigada a todos. E o programa Fora da Curva, então, vai ficando por aqui. Hoje, às 19h, no Cinema São Luís, vai ser exibido o documentário Em Nome da América, dirigido por Fernando Veller, que é professor do curso de cinema da UFPE. O filme aborda a controversa presença de jovens norte-americanos participantes de um programa de voluntariado chamado Corpos da Paz, nos anos 60, no Nordeste brasileiro, num contexto de pré-golpe militar. Premiado na Mostra São Paulo como melhor documentário, a exibição de hoje faz parte da programação do 10º Festival Janela Internacional de Cinema do Recife. Vai ser às 19h no Cinema São Luís. A produção de hoje foi realizada por mim, Paula Reis, Laércio Portela e Ana Veloso, nos trabalhos técnicos Chico Rocha, nas redes sociais Vitor Aguiar. Esta foi a edição do dia 8 de novembro de 2017. A gente volta na próxima quarta-feira. E amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha, que vai discutir por que tanta violência nas disputas políticas. Este programa nós vamos voltar, aliás, como reprise no dia 15 de novembro, na próxima quarta-feira. Acompanhe também o programa Fora da Curva nas redes sociais, porque a gente está divulgando por lá muita informação que você não vê por aí. Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.